Olá, eu vou resolver essa questão. Uma reta contendo a origem e tangente às circunferências x mais 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 1 e x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a r ao quadrado, determine o valor de r. Essas duas circunferências estão nesse formato aqui, x menos o x do centro ao quadrado mais o y menos o y do centro ao quadrado é igual o raio ao quadrado. É claro, o x índice C e o y índice C são as coordenadas do centro da circunferência e o r é o raio da circunferência. Para a primeira circunferência, é que eu vou indicar de M, o centro da circunferência. É claro que as coordenadas do centro vai ser menos 2 e menos 2. X menos 2 e y menos 2. Veja que tem um sinal de negativo na fórmula, aí na equação aqui está o mais, quer dizer que o x do centro é negativo, aí menos com menos deu mais. O mesmo acontece com o y do centro. O raio da primeira circunferência é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então, o raio da primeira circunferência é 1. A segunda circunferência eu vou indicar de N, o centro da segunda circunferência. Aí o x é 3 e o y é 3. Aí no caso não foi dado o raio, que é o que o problema quer que determine. Aí aqui é o x da questão. Para resolver essa questão, eu vou fazer um esboço aqui de um plano cartesiano. Aí tem o eixo dos y, o eixo dos x. Aí veja aqui o centro da primeira circunferência. O x é menos 2 e o y é menos 2. O centro dessa circunferência está no terceiro quadrante, onde o x é negativo e o y também é negativo. Pelo valor do raio, a circunferência toda vai estar contida no terceiro quadrante. Eu posso fazer aqui uma circunferência no terceiro quadrante. A segunda circunferência, o centro está no primeiro quadrante, pois o x e o y é positivo. Então, eu vou imaginar aqui uma circunferência no primeiro quadrante. Aí tem o centro da circunferência, ponto M da primeira circunferência e o ponto N da segunda circunferência, centro da segunda circunferência. Observe que tanto para o primeiro centro, o M, quanto para o segundo, o N, o valor do x é o mesmo valor do y. Sendo assim, um segmento MN, esse segmento MN passaria pela origem, que é o ponto 0 e 0, já que o x e o y têm que ser iguais. Aí eu poderia aqui fazer o segmento MN. Veja que não vai ficar perfeito.
E o que que eu vou fazer? Eu vou refazer aqui o ponto M. E a segunda circunferência vai ficar um pouquinho torta? Aí tá bom. O problema diz que tem uma reta tangente às duas circunferências. Aí eu vou fazer uma reta tangente e que passa pela origem também. Então, ela vai passar pelo ponto 0 e 0. E quando é uma reta tangente, a reta tangente a uma circunferência vai tocar em apenas um ponto na circunferência. Eu vou chamar um ponto de R e o outro ponto de S. Aí a reta tangente toca em apenas um ponto. Uma outra propriedade importante é que a reta tangente com a circunferência é perpendicular com o raio. Então aqui ela forma um ângulo de 90 graus com os raios. Aí aqui é o centro. Vou chamar o centro de O. Observe que formou aqui, foram formados dois triângulos. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, porque eles têm um ângulo igual, tem ângulos iguais, que é o ângulo de 90 graus. Os dois têm ângulos de 90 graus. E tem mais um ângulo aqui igual, que é esse aqui, pois são opostos pelo vértice. Então, se tem dois ângulos iguais, aí o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, se ele tem os ângulos, os triângulos têm os ângulos iguais, então eles são semelhantes. Então, triângulo MRO é semelhante ao triângulo NSO. Eu posso usar a semelhança de triângulos, porque os lados homólogos são iguais. Aí, esse lado do triângulo NSO também, claro, é o raio da segunda circunferência, que é o que o problema quer, que é o raio. E esse raio, ele é proporcional a esse aqui, que é o lado homólogo, o raio da primeira circunferência. Tem também, fazer aqui de verde, esse lado aqui, ó, que eu estou marcando de verde, o NO desse triângulo, ele é homólogo, ou seja, então proporcional a esse outro, o MO. Eu vou marcar de uma outra cor, de azul. Aí com isso aqui eu consigo resolver a questão. Eu preciso primeiro calcular a distância do segmento NO e depois do MO. Calculando primeiro a distância do segmento MO,
usando a fórmula da distância entre dois pontos, aí é só fazer a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado. Então, a abscissa do ponto M é menos 2 e do ponto O é zero, que é a origem. Mas, aí agora eu faço a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, do ponto M é menos 2 e do ponto O é zero. Aí vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aí 4 mais 4 vai dar 8. Raiz de 8, eu fatoro o 8, dá 2 sobre 2. Ou melhor, 2 vezes raiz de 2. O que que? O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Como tem raiz exata de 4, raiz exata de 4 é 2. Então, 2 fica fora da raiz e o outro 2, que não tem como extrair, deixa dentro da raiz. Está fatorado. Agora eu vou calcular a distância do N até o O. Aí eu uso a fórmula da distância entre dois pontos novamente. A raiz quadrada da diferença das abscissas. Uma das abscissas é 3 do ponto N, e do ponto O é zero. Aí mais, agora eu faço a diferença das ordenadas. Um é 3 e do ponto O também é zero. Aí 3 menos zero, 3. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 mais 9 dá 18. Eu posso usar o mesmo cálculo para fatorar. Porque 2 vezes 9 é 18. Como raiz de 9 tem exato, é 3. Aí fica 3 vezes raiz de 2. Agora que eu calculei o segmento MO e NO, comprimento do segmento MO e NO, agora é só fazer a regrinha de 3. O raio da segunda circunferência, não sei o valor, mas é proporcional ao raio da primeira circunferência, que é igual a 1. Aí é igual, aí voltando aqui para o primeiro triângulo, ao segmento de verde, que é o NO, então é 3 raiz de 2, é proporcional ao seu lado homólogo do outro triângulo aqui, o azul, que é 2 raiz de 2. E veja que se eu posso aqui cortar raiz de 2 por raiz de 2, aí fica 3 sobre 2. Então, o raio da segunda circunferência é 3 sobre 2.